O que acontece quando a engenharia soviética se depara com os extremos congelantes da Antártica? Nasce um dos veículos mais resistentes já projetados, capaz de suportar temperaturas de até menos 70 graus Fahrenheit e enfrentar tempestades de neve. Diferente dos fracassos americanos, os soviéticos criaram várias gerações desse formidável tanque, o Shako-Shankir, que dominou o continente gelado. Hoje, vamos te contar como essa maravilha russa conquistou o que parecia impossível: a conquista soviética do frio. Em 1948, várias nações ocidentais se reuniram para discutir a divisão da Antártica, a última grande terra inexplorada. Mas havia um detalhe importante: a União Soviética não foi convidada para a festa. Decididos a não ficar para trás, os soviéticos responderam com firmeza: e nós vamos reivindicar nossa parte do Polo Sul. Congelado. Assim, em 1955, foi criada a Expedição Soviética à Antártica, com o objetivo de estudar o continente e participar do Ano Geofísico Internacional, uma iniciativa global para conhecer melhor a Antártica. O orgulho nacional estava em jogo e era hora de encarar a neve. A primeira equipe soviética chegou à Antártica em 1955, onde montaram 2 pequenas estações de pesquisa na costa antártica. Para se mover por esse terreno inóspito, usaram caminhões militares soviéticos da Segunda Guerra Mundial, que eram eficientes no campo de batalha, mas pouco práticos na neve profunda. Felizmente, a equipe também levava tratores agrícolas, que, embora lentos e sem isolamento contra o frio extremo, se mostraram bastante eficazes no terreno congelado. Esses tratores, com suas lagartas, eram perfeitos para puxar crenóis pesados, o que permitiu que os soviéticos avançassem em sua missão. No entanto, a verdadeira lição: ele chegou cedo. A Antártica era um desafio logístico monumental. Com a neve cobrindo tudo e sem muitos pontos de referência, qualquer operação exigia veículos mais especializados. As condições extremas, com o Polo Sul magnético causando interferências nas bússolas e rádios, pioravam a situação. Os motoristas tinham que navegar se guiando pelo Sol e pelas estrelas, tudo isso enquanto lutavam contra o frio intenso. Os veículos que usavam estavam longe de ser o que precisavam. A necessidade de um veículo especializado. Em 1957, depois de enfrentar todo tipo de dificuldades, os exploradores soviéticos enviaram uma mensagem urgente ao URSS, pedindo melhores veículos para seguir em frente. SS. Pedindo veículos melhores para seguir em frente. Reportaram que as condições climáticas extremas estavam tornando cada vez mais difícil avançar. Os caminhões e tratores simplesmente não eram adequados para a tarefa. Por isso, decidiram que a próxima expedição deveria levar veículos mais robustos, capazes de suportar as gélidas temperaturas da Antártica e o terreno traiçoeiro. Foi então que a solução começou a tomar forma. Os soviéticos idealizaram um veículo baseado no chassi e no sistema de propulsão do T-54, um dos tanques mais emblemáticos da URSS. Os tratores ATS foram a resposta. Esses veículos não só eram capazes de suportar condições extremas, mas também podiam rebocar grandes cargas de combustível. O recurso vital na Antártica, a logística para transportar combustível, que representava entre 70% e 75% da carga total, era essencial para o sucesso da missão. Não só servia para mover os veículos, mas também para manter os ocupantes aquecidos. Os tratores ATS se mostraram muito eficazes e permitiram que os soviéticos estabelecessem 2 novas estações de pesquisa que continuariam operando por décadas.
A expedição soviética concluiu em 1958, deixando um legado importante na história da exploração antártica. Mas, apesar de seus sucessos, ainda havia desafios a serem superados. Superando novos obstáculos. Embora os tratores ATS fossem uma melhoria significativa, a Antártida continuava sendo implacável. O clima podia ser ainda mais extremo nas áreas internas do continente, o que obrigou os soviéticos a enfrentar novos desafios. Em algumas ocasiões, os ocupantes precisavam acender fogueiras debaixo dos veículos para evitar que o combustível diesel congelasse, um problema sério em temperaturas tão baixas. Na verdade, às vezes eles precisavam cortar o combustível como se fosse lenha para colocá-lo de volta no motor. Essa tarefa era fundamental para evitar que os veículos ficassem imobilizados, o que seria um desastre no meio do frio polar. Além disso, quando os soviéticos tentavam atravessar altitudes superiores a 10.000 pés, o ar rarefeito fazia com que os motores falhassem devido à falta de oxigênio. Modificações como a introdução de turbocompressores e esteiras mais largas melhoraram um pouco a situação. Mas ainda era necessário algo mais robusto para realizar as expedições mais longas e complexas. A resposta soviética, o veículo definitivo, foi nesse ponto que os soviéticos perceberam que o veículo que precisavam já existia, só que estava nas mãos dos americanos. Na década de 1940, os Estados Unidos haviam desenvolvido o famoso Snow Cruiser, um veículo projetado para operar na Antártida. No entanto, seu grande defeito foi que os americanos optaram por pneus grandes com pouca aderência, o que o tornou ineficaz. Apesar disso, os soviéticos decidiram estudar minuciosamente os erros cometidos pelos americanos e melhorar o que já estava feito. O veículo soviético precisava fazer algo completamente diferente, um veículo todo-terreno com esteiras impermeáveis, capaz de proteger seus ocupantes dos elementos e oferecer espaço para viver e trabalhar em temperaturas abaixo de zero. Além disso, para facilitar os reparos no frio extremo, o motor precisava ficar na cabine principal. Assim, não era necessário sair para o ar livre para manter o veículo funcionando. O problema era como construí-lo em um prazo recorde. A solução veio de um lugar inesperado: os aviões. Os soviéticos decidiram que o design dos aviões, que operavam em altitudes extremas e com temperaturas abaixo de zero, poderia ser a chave para criar o veículo adequado. Foi assim que a União Soviética se dirigiu à cidade ucraniana de Chou, onde se encontrava a planta de engenharia de transportes Shakov. Lá, os engenheiros receberam uma tarefa monumental: construir o veículo perfeito para a Antártida em apenas 3 meses. Embora o prazo parecesse impossível, o que eles criaram foi um verdadeiro prodígio da engenharia: o Shakov, a besta soviética. O que saiu da fábrica foi o Shakov, um veículo tão robusto e especializado que deixou todas as tentativas anteriores para trás. Esse monstro da engenharia era capaz de suportar as condições mais extremas, operar em temperaturas congelantes e oferecer aos seus ocupantes um refúgio relativamente confortável no coração da Antártida. Com um design que combinava o melhor da engenharia militar e as lições aprendidas com os erros do passado, o Shakov se tornou o veículo definitivo para a exploração soviética no continente congelado. Assim, enquanto os americanos enfrentavam o fracasso, os soviéticos triunfavam, marcando um marco na história da exploração polar. A Shakovshanka não só ajudou a conquistar a Antártida, mas também deixou um legado duradouro na engenharia de veículos off-road, mostrando que,
quando se enfrenta ao impossível, a inovação e a determinação podem superar qualquer obstáculo. O Tubarão de Shanka é um desses veículos que não só surpreende pelo seu tamanho imponente, mas também pelas inovações que traz em seu interior. Rapidamente reconhecido como uma evolução das famosas lagartas de tanques soviéticos, esse monstro da neve era muito mais do que um simples trator. Lagarta melhorada. Com melhorias notáveis, como uma cabine completamente fechada que ocupava todo o espaço do veículo, o Tubarão de Shanka foi projetado para proporcionar à sua tripulação uma experiência de vida e trabalho sem ter que enfrentar as intempéries do tempo lá fora. Mas a inovação não parou por aí. Uma das características mais marcantes desse veículo era a sua capacidade de se isolar do frio. Dentro da cabine, uma camada de 10 centímetros de lã sintética. Nas paredes. Ajudava que a temperatura não caísse mais do que 1 ou 2 graus por dia. Consegue imaginar isso? No meio da gélida paisagem antártica, uma cabine quente protegida para a tripulação. E não só isso, esse tubarão era movido por um motor diesel turboalimentado que fornecia mais de 900 cavalos de potência, o que, combinado com sua caixa de câmbio de 5 marchas, o tornava um veículo capaz de enfrentar os terrenos mais difíceis e elevados, sem perder potência nem confiabilidade. O desempenho desse gigantesco veículo era impressionante. Com lagartas estendidas, 1 metro a mais e mais largas do que as dos tratores de tanque originais, não tinha rival ao conquistar as paisagens geladas e a neve macia. Seu chassi, embora não anfíbio, contava com proteção contra o frio e a água, o que permitia operar em condições extremas. Embora sua velocidade máxima de 10,8 km por hora não o tornasse rápido, a força do seu motor e sua capacidade de rebocar até 77 toneladas de trailers de trenó o transformavam em uma máquina imparável. Mas o que realmente tornava o Tubarão de Shanka especial é que ele não podia fazer nada. Era a sua capacidade de ser um lar móvel. Dentro da cabine, os soviéticos se esforçaram ao máximo para criar um ambiente confortável. Os membros da tripulação tinham uma pequena cozinha, um dormitório onde podiam dormir até 8 pessoas, um banheiro estilo avião e até uma pequena horta. Além disso, fora da área de controle do motorista e do navegador, o veículo estava equipado com uma oficina e um laboratório, se tornando um verdadeiro laboratório móvel. E para aqueles momentos em que a tripulação queria sair para observar o céu sem ter que se expor ao frio, o veículo contava com uma cúpula no teto, proporcionando uma vista clara do firmamento. No entanto, não. Tudo era perfeito. O motor, colocado dentro da cabine, facilitava a manutenção, mas também trazia alguns problemas. O barulho constante do motor era incômodo e dificultava o descanso da tripulação. Além disso, os gases de escape se acumulavam dentro, cobrindo tudo com uma poeira preta. Se não bastasse, o motor, que era essencial para manter a temperatura, tinha que ficar ligado a noite toda. Isso resultava em um dilema. Se o motor não estivesse ligado, a temperatura dentro da cabine caía rapidamente, colocando-os em uma situação de perigo extremo. E se eles mantivessem o motor ligado, o calor do motor se tornava insuportável. O óleo do motor não esfriava adequadamente, e isso fazia com que a cabine fosse uma mistura desconfortável de temperaturas extremas. Apesar desses inconvenientes, a tripulação soviética continuou sua marcha em direção ao Polo Sul. Depois de 3 meses de preparação, em 1959, os tubarões de Shanka e outros veículos começaram sua travessia rumo à vasta Antártida. A missão deles era chegar ao Polo Sul e mostrar que a URSS
podia igualar e até superar os Estados Unidos na exploração polar. Equipados com enormes trenões cheios de combustível, os soviéticos partiram incertos sobre o que encontrariam. Já que a região ainda não havia sido completamente explorada, nem mesmo do ar. Mas a expedição não esteve livre de dificuldades. Um dos maiores problemas foi o consumo exorbitante de combustível do tubarão de Chanca. A uma velocidade de 6 km por hora, o veículo queimava cerca de 12 litros de diesel por quilômetro, o que se traduzia em um consumo de 3 galões por milha. Sem dúvida, um gasto exorbitante de combustível para um veículo que também estava carregado com o peso de seus próprios problemas mecânicos. As lagartas maiores, embora projetadas para oferecer mais tração, se quebravam a cada 1000 quilômetros, o que obrigava a trocá-las a cada 5 dias. E não só isso, a falta de isolamento na cabine fazia com que, sem o motor funcionando, a temperatura caísse abaixo de zero durante a noite, o que colocava em risco a segurança da tripulação. Apesar desses obstáculos, 20 dias depois, os soviéticos chegaram ao Polo Sul, onde se encontraram com os americanos. Esse encontro marcou um marco na história, mas também abriu a porta para novas lições para os designers dos tubarões de Chanca. A experiência em campo e as dificuldades da primeira geração desses veículos deixaram claro que era hora de melhorar. E assim nasceu a segunda geração. Os soviéticos, com toda a sua experiência na Antártida, melhoraram o design dos tubarões de Chanca. Diferente da primeira geração, o motor e a cabine foram separados, o que permitiu melhorar o sistema de aquecimento e refrigeração. A cabine recebeu um isolamento mais eficiente e os ruídos do motor não seriam mais um incômodo para a tripulação. Além disso, foi incorporado um motor auxiliar que permitia manter o aquecimento e a eletricidade sem precisar deixar o motor principal ligado. Em 1975, os novos veículos de segunda geração foram enviados novamente para a Antártida, onde conquistaram a preferência da tripulação por serem mais quentes e confortáveis. Os soviéticos, no entanto, não pararam por aí. Eles tinham em mente uma terceira geração ainda mais impressionante. Mas, infelizmente, a história deu uma virada inesperada. A queda da União Soviética significou o fim desse ambicioso projeto. O dinheiro estava escasso. E a nova Rússia não via necessidade de continuar desenvolvendo uma terceira versão de uma máquina que já não tinha espaço em seus novos planos. Então, embora a terceira geração do tubarão de Chanca nunca tenha chegado a existir, os 6 veículos restantes continuaram em operação até tempos recentes na Antártida.